terceira questão, que era a questão que perguntava se a pessoa tem todas as condições possíveis para fazer a prova de forma online, considerando aquele horário lá, e quiser falar o porquê respondeu não, ou se respondeu errado, né? Aí, não, de boa, de boa. A parte de intermitência da internet realmente é um problema, pode acontecer comigo, inclusive, ou luz, né? Luz ou internet. Mas aí a gente analisa caso a caso. Eu só fiquei preocupado com esse caso específico, né? Alguém falou, todos que responderam que preferiam a prova de forma remota, mas uma pessoa disse que eventualmente não teria condição de realizar a prova remota, né? E eu até falei se entre as opções é disponibilidade de internet, ou computador, né? Ou mesmo tempo livre no horário que foi estabelecido para a prova, né? Lembrando que esse horário eles mandaram aqui, vou já repassar para vocês. Então, uh, deixa eu ampliar um pouco aqui o slide. Essa aula 11, né? Hoje era para a gente continuar a parte de automatou a pilha, só que na minha mente a nossa prova seria no dia 29, então a gente teria pelo menos uma aula hoje, aula de conteúdo mesmo, então daria para a gente falar de pilhas não determinísticas, né? Automatou a pilha não determinísticas, mas o calendário que saiu, a nossa prova foi para o dia 27, certo? Que eu vou já falar um pouco sobre isso. Então eu resolvi pular isso, a gente vai ficar só mesmo com aquela aula de automatou a pilha geral, né? Foi o termo geral, mas a gente não definiu, né? Que era não determinístico ou determinístico. Então a gente só vai ficar até aquela aula. E as aulas dessa semana, né? Hoje seria uma revisãozinha. Quinta-feira a gente faz uma outra revisãozinha, né? Para quem quiser assistir, né? Mas também, se não quiser ver a aula, se quiser tirar o tempo só para estudar, também tá de boas, tá? Pelo menos Oi, nessa. professor. Opa, diga aí. Mas o senhor pretende, o senhor vai fazer prova presencial ou não? Porque a gente estava conversando com outro professor Certo. e ele disse que a gente pode fazer a prova tanto de remota, online, ou tanto presencial. Ele disse que ia marcar. Eu não sei como é que o senhor vai fazer. Sim, sim. Não, é isso que eu queria falar, né? É como o Fernando já tinha adiantado sobre isso, né? Que é a opinião dele, inclusive lá no grupo. Independente da minha opinião, a minha opinião pessoal é de que a nossa prova deveria ser remota, certo? Mas eu sigo a opinião da maioria, né? Então, por isso que eu quis fazer o formulário, né? E já adiantei aqui as respostas do formulário, né? Que de todos que responderam, eles responderam que preferem realizar de forma remota. Então, inclusive no slide aqui, ó, no próximo aviso, que é o terceiro slide, eu já coloquei em verde, né? O nosso modo, assim, a prova vai ser remota, sim. Então, só adiantando. Eu vou já pensar como vai ser no dia exatamente, mas já adiantando vai ser remoto porque todos os que responderam falaram que queriam remoto, certo? Então a gente vai seguir aí a maioria dos votantes, certo? É, tá, aí eu tava falando sobre. Tá, beleza. Então a aula dessa semana vai ser mais revisão, falar algumas coisas sobre a avaliação bimestral 1. Então, a, a permanência na aula não é obrigatória essa semana, né? Eu vou fazer um pouco de revisão, mas quem quiser tirar dúvidas, principalmente hoje e principalmente na quinta, né? Quando a gente vai pegar a parte pesada da revisão, aí também já faz o tira dúvidas. Hoje era mais para fazer aviso e começar a revisão. Então, nossa prova, terça-feira, próxima terça-feira, dia 27. Esse horário aí, não fui eu que estabeleci, certo? Foi o horário que me mandaram. Então, eu espero que todos os alunos tenham é, a agenda livre nesse horário, certo? Não é o horário que a gente dá aula, por exemplo. Então, eu não sei exatamente qual foi o critério de escolha, mas eles colocaram esse horário, certo? Então, se alguém, por exemplo, eventualmente não tiver disponibilidade nesse horário, já avisa logo aqui no chat, certo? Depois eu vou E colocar. professor, Diga, Diego. é porque nesse horário aí a gente tem prova de análise de algoritmo, dia 27. Sério, cara? Cara, Sério. putz, tenho aula nesse horário. Mas já não é o dia das provas? E isso, a gente vai ter uma prova dia 27. Ela é também desse disciplina de análise. Nesse horário, né? Isso, é esse Ah, horário. O professor até passou hoje. aham. Cara, então, alguém eventualmente não tem prova no horário da aula, que é esse agora, de 8h10 em diante?
Aí já responde aí no chat, senão a gente coloca nesse horário. Ou Eu vou deixa fazer o os seguinte, dois eu vou fazer o horários. seguinte, vou confirmar com o professor, Certo. porque talvez pode ter alterado a questão dos horários, né? Eu acho que eles confundiram. Pode ser, Jefferson. Podem ter confundido com o antigo horário de compiladores. Inclusive a prova de compiladores eles colocaram nesse horário também. Ah, então não sei te dizer, mas a gente segue esse horário. Aí depois eu vou colocar um aviso lá no mural do Classroom. E se alguém tiver realmente a certeza que vai ter prova nesse horário, a gente adia. Ou faz os dois horários. Posso até ficar os dois horários aqui de boas. Para quem chegar depois das 8h10, 8h20, a gente faz também a prova, certo? Então, depois eu confirmo com vocês a parte do horário. Mas esse foi o horário que eles tinham me passado. Mas a data é certa, certo? Dia 27, a gente mantém a data, o horário a gente só ajeita depois. O modo vai ser remoto, né? Já está decidido, até coloquei em verde aqui, justamente por causa das pessoas que votaram. A prova, né, como eu já tinha falado várias aulas atrás, na época lá do plano, a nossa avaliação bimestral, ela tá com a nota separada, né, certo? 60% da nota dela vem da prova de terça-feira, 30% vai vir do trabalho prático, né, que é aquela atividade para montar as senhas, né, validar as senhas, a partir de um autômato montado pelas palavras da Blacklist. E a lista de exercícios, né, que, inclusive, eu coloquei um adendo aqui, né, que as questões da prova são baseadas na lista. Então, se você fez a lista de boas, tá bem confiante com as questões da lista, então acho que vai ser tranquilo a prova, certo? Não vai ser as mesmas questões, obviamente, vou mudar uma coisinha ou outra, mas vão ser questões ali baseadas nas questões da lista. E, eventualmente, pode ter aquelas questões que eu coloco no hands-on dos slides também. Discussão sobre a data de entrega. Ah, tá. A data de entrega era dia 28/4. E agora eu vou explicar por que essa era a data de entrega. Porque eu achei que a prova seria dia 29, antes de ter o calendário oficial. E a minha ideia era o seguinte: vocês entregariam a prova no dia 28 até as 23h59, a lista, né? Entregariam a lista até 23h59 do dia 28. E no dia 29, que seria o dia da prova, eu disponibilizaria a solução da lista. Aí vocês poderiam tentar dar uma última estudada ali de última hora. Então essa era a ideia. Então o que eu vou perguntar aqui de vocês, né? Se vocês quiserem a solução da lista, a gente adianta a entrega da lista de exercícios para o dia 26/4, que é segunda-feira, até as 23h59. E no dia 27, pela manhã, eu posto a solução da lista e vocês dão uma olhada lá nas soluções da lista. Tenta dar aquela estudada de última hora e já fica preparado para a prova. Então, essa é a discussão, né, que eu coloquei sobre data de entrega. Então, se vocês quiserem, eu faço essa alteração. Aí eu altero lá no Classroom para lista de exercícios ser entregue até o dia 26. E no dia 27, pela manhã, eu posto a solução dela. Aí vocês dão uma olhada e tal, e já vê se o que vocês estavam pensando estava tudo correto e já fazem o estudo para a prova. E adicionando, né, que a lista vale 10% da nota do mestrado, certo? Então depois vocês coloquem no chat se tá de boas, se estão de acordo, né, com essa ideia da gente adiantar a lista de exercícios para o dia 26 e a solução dela no dia 27 para vocês darem aquela última estudada. Aí vocês coloquem no chat, eu vou ler daqui a pouco. Então esse era o nossos avisos do dia, certo? Avisos do dia sobre a avaliação bimestral. Então, qual foi a nossa rota até aqui, certo? Então, o que eu queria adicionar também, né? Era a parte de tirar dúvida, né? Ver como vocês estão nas outras duas atividades, que são a lista de exercícios, logo, que é, obviamente, a revisão para a prova, e o trabalho prático, né? Que vale 30% da nota, né? E por que a pergunta sobre trabalho prático? Né? Primeiro que na última aula, né, que não teve aula, eu pedi uma questão lá que valia um ponto extra e tudo mais, não era obrigatório fazer, ok? Sobre. Opa, cara, entrou 3 pessoas ao mesmo tempo, eu vou voltar lá no slide do. Tá, para vocês que chegaram agora, entrou 3 pessoas quase simultaneamente. Aqui são as nossas datas, ok? Data da prova é terça-feira, o horário não está confirmado porque alguns podem ter prova nesse horário também, mas esse foi o horário que a coordenação tinha passado. Ela vai ser remota, porque a maioria decidiu. Ela vale, a nota bimestral toda, a prova vale 60% dela. Trabalho prático
o dia mantém, dia 3 de maio. E sobre a lista de exercício, para aqueles que chegaram agora, eu tinha feito uma pergunta, que era a seguinte, né? A lista de exercícios, ela ser adiantada para o dia 26, que é um dia antes da prova, até 23h59. E aí, na manhã do dia 27, eu postava a solução da lista. E aí vocês poderiam tentar dar aquela última estudada. Então, para aqueles que chegaram agora, vocês respondem se estão de acordo ou não. Só diga aí, tô de acordo com a entrega do dia 26, não tô de acordo, mantém e por aí, ok? Era só essa discussão que eu queria voltar com os 3 que entraram agora. Beleza, Franciele. Vai mandando aí no chat que depois eu olho. Certo. Aí sobre o trabalho prático. Trabalho prático vale 30% da nota. E por que eu tô entrando aqui nele, né, nesse assunto? Porque teve aquela aula de quinta que era para fazer um trabalho e que tinha um ponto extra e tal, e não era obrigatório entregar naquele dia. Tudo bem, ok. Mas a grande motivação daquela atividade era para eu ver como é que estava o nível, né? Se vocês conseguiram desenvolver, até onde vocês conseguiram desenvolver bem todos os conceitos que a gente viu até aqui, né? Já que aquela questão, ela exercitava todos os conceitos, desde da formalização por conjuntos até autômatos a pilha, inclusive. Então era mais para ter essa ideia. E como eu não tive, né? Como ninguém fez, eu ainda fico na dúvida até onde vocês estão se sentindo confortáveis com os assuntos da disciplina, certo? E principalmente com o trabalho prático, já que é uma coisa que é implementada, certo? Vocês vão pegar lá, ou vocês vão desenhar, né, para quem está fazendo em dupla, então vou modelar o autômato e depois a outra dupla vai ter que implementar. Então, tinha perguntado de um outro professor que dá essa mesma disciplina em um outro horário, e ele também passou uma versão semelhante desse trabalho. Aí ele falou que a galera tava com dificuldade lá e tal. Aí eu falei, pô, cara, mas ninguém me falou nada aqui. Aí eu não sei, né? Uma pessoa falou comigo, tinha algumas dúvidas e tal, até mostrou trechos de código. Aí, pô, o cara tá conseguindo aqui e tal, mas não posso dizer que, baseado nele, o resto da turma tá na mesma vibe, na mesma sequência. Então a ideia era perguntar como vocês estão no trabalho prático, certo? Como é que, para eventualmente para quem já começou, né, para saber se está indo de boa, se está com muita dificuldade, qual é a dificuldade, é a implementação ou é desenhar o autômato daquele problema especificamente, certo? Então, a ideia aqui nesse início de revisão era falar um pouco sobre esse trabalho prático, né, para dar umas dicas, né, principalmente. Então, a primeira dica era sobre como criar o autômato em si, né, para quem não tentou ainda fazer, ou para quem tentou e já está com um pouco de dificuldade, o autômato pediu o quê? Você tinha que, de algum jeito, colocar as palavras da blacklist no autômato, tal que se uma senha tem uma substring, que é uma das palavras do autômato, ela não deve ser validada, certo? E se isso for diferente, certo? Se tiver o complemento da linguagem, a senha é validada, né? A senha é aprovada pelo sisteminha. Então, qual era a ideia, realmente? Eu até mostrei uns exemplos na época que eu passei o trabalho, que eram um autômato de compiladores, tudo mais, que era para encontrar tokens, né? Tokens numa linguagem de programação. Então, qual era a ideia aqui? A ideia é que a gente tenha um estado, né? Um estado lá que fique loopando por qualquer string, né? Por qualquer caractere da string que vai ser validado. Lembrando que a string que vai ser validada é a senha que o cara coloca, especificamente. Tal que, se a substring dele for uma palavra da blacklist, ele não tem que ser validado, né? Então, eu tenho o meu estado inicial ali que fica loopando, enquanto ele não achar. Eu usei A para representar a correta. De boas, Matheus. Eu só coloquei aqui desse jeito porque fica mais fácil para mim fazer lá no JFlap. Mas tranquilo, o jeito como você coloca a transição e tudo mais, pode ser assim mesmo, com uma letrinha para representar qualquer caractere e tudo mais. Aqui eu tentei colocar mesmo no estilo expressões regulares. Então ele fica loopando ali enquanto ele não achar uma substring que faça parte da blacklist, e no momento que ele encontrar uma palavra da blacklist, vamos dizer que né? Estava na blacklist, certo? Então se ele achar o U em algum momento na senha que ele vai testar, aí beleza, achei o U. Eu vou para o estado
onde eu digo, cara, eu achei o U. Na hora que eu consumir o próximo símbolo, se ele for um M, seja ele minúsculo ou maiúsculo, que é esse representado aqui pela transição entre Q1 e Q2, então eu vou para um estado onde, cara, eu achei o 1. E 1 era uma palavra da blacklist. Então eu não deveria mais aceitar essa senha, certo? Então eu criei aqui nesse caso, nessa minha modelagem, lembrando que o trabalho prático poderia ser modelado de diversas formas, com diversos tipos de autômatos finitos diferentes, né? Esse caso aqui eu modelei com um AFD, mas podia ser um AFN, podia ser um AFN lambda, um AFN estendido. Então, qualquer autômato finito também pode resolver aquele problema. Então, nesse caso aqui, se ele fosse para o Q2 era o meu estado onde, cara, eu achei uma palavra da blacklist, certo? Que nesse caso é o 1. Então, eu fico ali, ele vira como se fosse um estado de lixo, né? Um estado só para tudo que chegar ali já ficar nele, certo? Ficar lupando qualquer coisa nele. Se na hora que ele achou o U, né, que era o prefixo, né, de 1, o próximo caractere, o próximo símbolo a ser consumido não fosse o M, aí sim, ele voltava lá para o meu estado inicial, que é o meu estado de loop, lá de aceitação, né? Desde que o meu estado Q1 também poderia ser um estado de aceitação, né? O último símbolo da palavra poderia ser o U, certo? Então, ainda seria uma senha válida, certo? Então, a ideia era essa, mostrar como mais ou menos faz esse autômato. Isso aqui é só uma versão bem simples da solução do trabalho prático, né? Inclusive, esse é um pedacinho da solução para o 1, 2 e o 3. Né? Acho que lá tinha uns 12 palavras de blacklist. Então, era mais para mostrar, né, para quem estava com dificuldade de ver o desenho em si, certo? Tal que no meu estado inicial, né, que era o meu estado de loop aqui, eu vou ficar lupando nele enquanto eu não achar uma inicial que pertence à blacklist, né? No caso, a inicial lá é das palavras 1, 2, que é o primeiro caractere, né, de cada uma dessas palavras. Agora a parte de implementação, certo? Beleza, você montou lá, mas eventualmente está com alguma dificuldade de implementar, certo? Então, qual era a ideia da implementação? A ideia da implementação, né, como eu até tinha mencionado na aula que o Matheus perguntou sobre alguns recursos de linguagem de programação para implementar esse problema, eu até falei, não, dá para implementar esse problema sem usar autômatos, obviamente, né? Ou sem deixar muito explícito que era um autômato. Mas eu queria que ficasse explícito, né? Eu queria que eu saber o estado onde você parou, né? Se ele é um estado de aceitação, e se não, qual é o número desse estado, qual é o label desse estado. Então, como implementar ele, né? Então, você implementa ele usando alguma estrutura que você diga, você implemente um estado, tá? Então, algum tipo de estrutura, ele pode ser simples, eu vou até mostrar uma solução simples. Nesse caso aqui eu estou mostrando uma solução que ela é bem mais, digamos, mais completa, né, mais fácil de visualizar as coisas. Então, você cria uma estrutura que é o seu estado, né, nesse caso que eu chamei de nó, tá, o que você diz se ele é um estado de aceitação ou não, né, ou seja, se ele é um estado final, se ele pertence ao conjunto dos estados finais, e você cria ali, de algum modo, as suas funções de transição. Nesse caso aqui, eu criei um componente, né, uma estrutura dentro da própria estrutura do estado, que é para representar quem são os próximos. Nesse caso aqui, meus próximos são as minhas transições, né, a partir do símbolo sendo consumido, para qual estado ele vai, certo? Então, isso que eu quis apresentar aqui. Então, fazendo aquela analogia com árvores, né, se eventualmente vocês já fizeram algoritmo de mistura de dados 2, ou 3, não sei onde é que vocês veem a parte de árvore, é só fazer a analogia com a raiz, certo? O estado inicial é como se fosse a raiz de um autômato, ok? Então, além da estrutura de estado, o que precisaria implementar é a estrutura de transições, certo? Somente essas duas partes. Tal que na hora que você tem uma string a ser consumida, nesse caso aqui a minha string a ser consumida é o que? A minha palavra da blacklist, certo? É o que você trouxe lá da blacklist que vai virar o autômato. Então, você diz que consumindo um símbolo tal a partir do nó raiz, que é o meu estado inicial, você vai para um outro estado que representa o quê? Um prefixo, né, de uma palavra da blacklist, ok? É isso que representa essas transições. Né? No caso da minha modelagem aqui, né, eu estou falando especificamente dessa modelagem aqui, né, se vocês seguirem algo similar, certo? Tal que eu só faço uma interação na palavra, né? Lembrando que essa palavra aqui é uma palavra da blacklist.
e eu vou criando as transições, né, para novos estados. Se o estado não existir, eu crio um novo estado, dizendo que eu tenho uma transição de cada pedaço de uma string da blacklist para esse novo estado. Tá? Então, se um dado estado não houver uma transição, eu crio ele, né? No caso que eu estou fazendo a criação do autômato em tempo de execução, né? Nesse exemplo. Poderia ser estático mesmo, daria para fazer de modo estático. Tal que se a transição ela alcança um estado da palavra, um estado que eu chamo de palavra da blacklist encontrada, que no exemplo que a gente viu nesse autômato visual, era o quê? Era o meu Q2, certo? Para o 1. Meu Q2 para o 1 quer dizer o quê? Achei uma palavra da blacklist, que é a palavra 1. O meu Q6, por exemplo, que está aqui, ele é o quê? Achei uma palavra da blacklist. Quem é essa palavra? É o 2. 2 estava na blacklist, certo? A partir do momento que eu cheguei nesse último símbolo da string da blacklist, aí sim, eu finalizei, certo? Esse estado ele não é mais final naquela modelagem, certo? E ali eu posso começar a lupar nele, né? Coloco tudo lupando nele, porque ele vira como se fosse um estado de lixo, certo? Um estado onde não importa, ele só vai consumir o resto da string, mas vai ficar lá até o final. E na validação, né, que é a outra parte, que é você ler as senhas a serem validadas e dizer se ela pertence ou não se o autômato valida ou não aquela senha, né, ou seja, se ela possui uma substring que está na blacklist, você só vai iterar na sua string a ser consumida, que é a senha, e fazer a manipulação das transições, tal que você inicia sempre no estado inicial, vai consumir um determinado caractere ali, certo? Que é o símbolo aqui, ó, que eu chamo de símbolo. Já símbolo, pega o caractere da senha a ser validada e faço a regra de transição, certo? Eu vou para o estado onde a transição naquele símbolo vai me mandar, certo? E eu vou fazendo isso até que, ao final de consumir todo o string, né, nesse caso aqui saindo desse for, eu vou olhar se a string ela foi aceita ou não, certo? Então, não tem tanto segredo, né? Ao meu ver, né? Se alguém tiver tendo alguma dificuldade nisso, é bom dizer agora, certo? Ou dizer antes da entrega do trabalho, né? Que é basicamente isso. Você cria uma estrutura de estados, você cria suas regras de transições de algum modo e você cria uma função para validar, né? Que é pegar a senha e validar naquele autômato. Coloquei até outros modos de implementar, dá para implementar mais simples. Essa implementação que eu mostrei, que é a solução do trabalho, inclusive, é uma implementação um pouquinho mais robusta, que é porque ela fica mais visual. Visual, assim, dá para ver bem o autômato, mas daria para fazer de outros jeitos mais simples, né? Então você só define os estados, nesse caso aqui o cara define de aceito, de reject, e você usa a partir ou de goto, né, para quem usa C, ou de switch case, você só define, dado o estado que ele está agora, que é, nesse caso aqui, o goto que ele fez, né, o estado onde ele está, ele vai consumir a string até ele chegar no barra zero, que é o fim da string, né, e vai te levar para outro estado. E ao final ele vai te dizer aonde ele parou eventualmente, ok? E para quem quiser olhar um pouco sobre essa implementação e outras versões dessa implementação que é bem mais simples e tal, mais enxuta, mas é em C, tá? Só para explicar, eu coloquei o linkzinho aqui do cara, certo? Que ele dá aula também de teoria da computação com a parte de implementação, certo? Para quem quiser olhar depois, era só para mostrar esses dois modos, certo? Aqui eu mostrei, obviamente, uma implementação em C++, porque é uma linguagem que eu gosto muito, mas tanto faz. Esses tipos de estrutura você implementa em qualquer linguagem possível, certo? Beleza, era isso para falar sobre o trabalho, ok? Então, espero que não esteja tendo dificuldade, né? Mas quem eventualmente estiver tendo alguma dificuldade, depois pode conversar ou pode falar aí um pouco, olhar esse slide depois, falar um pouco qual é a dificuldade que está tendo na hora de fazer. Agora a lista de exercícios, certo? Que é a parte de revisão. Então, para iniciar essa revisão, acho que a gente vai falar mais de conjuntos e de linguagens formais. Então, a gente vai falar um pouco de tentando associar com algumas das questões da lista, certo? Para falar sobre esse conceito de conjuntos de linguagens formais. E na próxima aula a gente fala mais dos autômatos em si, expressões regulares
e as gramáticas regulares. Deixa eu olhar aqui as questões da lista rapidão, só para dizer uma coisa. As questões da lista tem uma questão da lista que é de automatoapilha, certo? Aí vocês vão poder ignorar ela, que é a 17ª. Depois eu vou colocar lá no mural exatamente, vocês podem ignorar ela. Por quê? Não vai cair automatoapilha, certo? Na prova. Então a prova a gente vai fazer de quê? Linguagens regulares. Então a prova é todo o assunto sobre linguagens regulares, que foi o que a gente viu principalmente até aqui, né? Toda aquela formalização por conjuntos, linguagens formais, mesmo aquela a parte de proposições lógicas e prova de teoremas, a gente vai associar tudo a linguagens regulares. Então, tudo que envolve linguagens regulares vai cair, inclusive lema do bobeamento, que é para provar que a linguagem não pertence às linguagens regulares, ok? O que não vai cair vai ser automatoapilha, certo? Então, até automatoapilha você pode estudar, certo? Acho que até o slide 9, do slide 1 ao 9, vai cair tudo nessa primeira prova. Deixa eu ver. Vou já colocar qual é essa questão, é a 17ª. Então, vou começar aqui essa parte de revisão falando um pouco de conjuntos, certo? Não vou entrar muito na parte de proposição lógica, prova de teoremas, porque é o assunto lá de matemática discreta. Eu já tinha falado um pouco aqui na parte de revisão lá nos primeiros slides. Mas estudem, né? Dê uma olhada e tal, tenho certeza tal da parte de proposições lógicas, de prova de teoremas, que vocês tenham entendido bem, e que pode cair uma questão, certo? Então eu já vou começar direto em conjuntos, né? E eu vou começar direto em conjuntos porque essa disciplina é o quê? Linguagens formais, né? A gente está lidando com criação de linguagens, aprovação de linguagens, validação de linguagens, construção de linguagens, né? Que a gente chama aqui de linguagem formal, né? E por que tem esse nome? Porque o formal vem do conjunto de ferramentas matemáticas que são utilizadas para representar esses tipos de linguagens, certo? Então, mesmo aquelas linguagens que a gente chama das linguagens naturais, que são o português, o inglês e tal, as linguagens que são faladas, elas têm alguma formalização matemática, seja uma gramática que constrói ela, seja uma notação via conjuntos, e aquilo é todo o aparato das linguagens formais, certo? Então, formalização matemática, daí que vem o termo linguagem formal. Então, toda linguagem é uma coleção de cadeias, né, ou palavras que são geradas por aquela linguagem, né, dita formal, né? Logo, a gente tem um conjunto. Então, por isso que a gente já vai começar essa revisão direta em conjuntos, porque nada mais, uma linguagem nada mais é que um conjunto de palavras, certo? Toda linguagem ela é representada pelo seu conjunto de palavras, as palavras tal que essas palavras elas são validadas numa linguagem através das máquinas, que a gente viu até aqui, né? No caso das linguagens regulares, a gente está falando do quê? Dos autômatos finitos, né? E a gente viu 4 tipos de autômatos finitos. O autômato finito determinístico, não determinístico, com transições lambdas e o estendido. E a estrutura que gera essas palavras numa linguagem, a gente chama de gramática, né? Lembrando que a gente vai lidar nessa primeira prova com gramáticas regulares. Então, lembrando que se estamos falando de linguagens ditas regulares, então trabalhamos com gramáticas regulares e autômatos finitos. E lembrando que expressões regulares também são outro tipo de formalismo para linguagens regulares e todas têm o mesmo poder de formalização, certo? Então, dependendo da questão que vai ter na lista ou na prova, você eventualmente pode usar qualquer um deles, ou a menos que esteja especificado, ok? Então, a gente vai falar primeiro de conjuntos, certo? Então, conjuntos é a coleção de determinados objetos que fazem parte ali da linguagem, dado um determinado alfabeto. Então, uma das questões da lista, por exemplo, que era a primeira, a gente dava ali 3 conjuntos, certo? Que era o conjunto A, o B e o C, e ele pedia algumas operações, né? Acho que as 3 primeiras questões da lista são questões similares com conjuntos e tudo mais. Tal que se, nesse caso da primeira questão, eu estou pedindo concatenações, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando todas as possibilidades do primeiro conjunto a ser concatenado, com todas as possibilidades do segundo conjunto a ser concatenado, e fazendo as junções, certo? No caso, a concatenação.
Como não tem fechos aqui, então eu estou fazendo apenas de um em um, né? Então, se eu tenho aqui meu A, meu conjunto A é 0, 0 e 1, 1, e o meu conjunto, aliás, é só o conjunto A, né? Que é a letra A da primeira questão. Então, todas as concatenações possíveis é o quê? É eu pegar o 0, 0 e concatenar com outro elemento do mesmo conjunto, que no caso é o A. Ou seja, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, e o 1, 1 concatenar com os dois elementos do conjunto A, né? 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, certo? Então, basicamente, eu tenho essas operações que eu estou fazendo em cima de conjuntos. Então, essa era a ideia na primeira questão da lista, por exemplo. E seguindo aqui na segunda questão, eu já tinha outros tipos de operações, né? Eu já estava adicionando, por exemplo, o fecho, né? Os fechos de Kleene, né? O positivo, aliás, os dois, né? O positivo e o fecho geral. Então, a diferença de uma linguagem para outra, certo? Ou seja, dos conjuntos, né? Lembrando que se eu digo a diferença de uma linguagem para outra, eu estou dizendo que a diferença de um conjunto para o outro é igual, certo? Porque uma linguagem também é um conjunto. É que uma linguagem possui o que a outra linguagem não possui, certo? Essa é a diferença entre elas. Tal que essa diferença ela pode ser vazia, se a interseção deles for vazia, né? Ou se um deles for subconjunto do outro. Então, nesse caso aqui, eu tinha o quê? Né? Lá na questão da lista, eu podia o quê? Qual era a diferença dessas linguagens, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é quais são essas linguagens. Se eu coloco ali o conjunto do símbolo zero num fecho de Kleene, o que isso me representa, certo? Na hora que eu vou definir realmente qual é o conjunto. Ou seja, quais são as palavras formadas naquela linguagem. É o quê? É o lambda, já que eu tenho um fecho de Kleene, o zero e todas as combinações possíveis com o símbolo zero, já que meu alfabeto é apenas o zero. Então, se eu tenho ali também, seguindo na sequência, seguindo ali para a alternativa B, que era o quê? Era o conjunto, tal, que eu tenho dois elementos, que é o lambda e o zero, em um fecho de Kleene, certo? Ou seja, todas as combinações possíveis que eu posso fazer com esses dois símbolos. Como o símbolo lambda ele não concatena com ninguém, certo? Nem com ele mesmo, então ele sozinho, ele só se representa sozinho, ou seja, lambda. Então lambda faz parte dessa linguagem. E aí, no caso, todas as combinações com zero, certo? Porque eu não posso fazer combinações de zero com lambda. Se esse lambda fosse um outro número, por exemplo, 1, então eu estaria dizendo que 1, 0 num fecho de Kleene seria todos os números binários possíveis, certo? Conjunto que a gente não conseguiria enumerar, certo? Conjunto de todos os números binários. E aqui eu coloco qual é a representação desse conjunto, que é o quê? É o elemento lambda, é o 0, 0, 0 e por aí vai. Todas as palavras com zero de infinitos tamanhos possíveis. E a mesma coisa aqui na terceira alternativa, que é quando eu tenho o símbolo zero, ou seja, o conjunto com apenas um símbolo, que é o zero, num fecho positivo, ou seja, o zero obrigatoriamente aparece. Então, na hora que eu for montar o conjunto das palavras dessa linguagem, eu tenho que zero é o meu primeiro elemento, é o meu menor elemento, 0, 0, 0, 0, 0, e por aí vai, certo? Ou seja, todas as palavras possíveis com zero, desde que a palavra vazia não esteja incluída por causa do fecho positivo, certo? Então, a ideia aqui, né, é vocês olharem a linguagem e já conseguir fazer a construção do conjunto, mesmo que mentalmente, né? Então, você constrói o conjunto mentalmente. Se você precisar fazer a diferença entre um conjunto e outro, você tem que construir esses dois conjuntos mentalmente e ver qual elemento tem em um desses conjuntos e não tem no outro. Então, essa é a diferença entre esses elementos. Ou seja, é uma operação. Né? No caso aqui, a gente estava lidando com a operação de diferença, né? Que é o menuzinho ou barra, né? Que no slide da aula 3 ou 4, que eu falo de conjuntos, a gente usou a notação do barra, que também pode ser usada a notação do menos, que eu vou já mostrar aqui, certo? Então, cada conjunto ele pode possuir as operações especiais. E a questão 2 representa bem isso. E na questão 2 a gente está falando especificamente da diferença, certo? Da diferença entre um conjunto e outro. Naquele caso, era a diferença entre os 4 conjuntos. Então, a gente viu que a gente tem a operação de união representada por esse uzinho, usão, aliás, a de interseção, né, quando ele está de para baixo.
A gente viu também a diferença que pode ser representada ou por essa barra, né, A barra B, ou seja, a diferença entre o conjunto A, a diferença do conjunto A para o conjunto B, ou A menos B também, certo? Ou seja, você está fazendo como se fosse a operação de menos, né, que é a operação de diferença. E também a gente viu um conjunto de operações especiais, né? Ou seja, A ou B é igual ao quê? É igual a B ou A, certo? E por aí vai. E além disso, a gente viu a operação de complemento, ou seja, se eu digo com uma linguagem, o conjunto é esse, o conjunto complemento é todo o resto que não está nesse meu conjunto, né? Ou seja, a minha bolinha aqui, né? A minha bolinha representa as palavras de uma linguagem e tudo que está fora dessa linguagem é o complemento dela, né? Dentro do alfabeto, lembrando isso. Então, depois a gente viu também que para associar conjuntos, a gente trabalha com o quê? Com as funções de relação, certo? E a gente falou. Falei bastante isso nas aulas de conjunto e nas primeiras aulas que a gente formalizou a linguagem, que era descrever essas funções, certo? Então, a gente viu as injetoras, né? Basicamente, na injetora, no conjunto A gente tem sempre um elemento associado ao conjunto B, tal que esse elemento é sempre, se eu pegar dois elementos quaisquer no conjunto a minha função vai dar dois elementos diferentes no conjunto B, certo? Então a gente viu também as funções sobrejetores, ou seja, a gente tem um conjunto B que possivelmente tem menos elementos, ou o mesmo número de elementos que o A, certo? Tal que todo elemento em B está associado com um elemento em A, certo? Então, se A tiver mais elementos, eventualmente eu posso pegar dois símbolos qualquer em A e eles vão dar no mesmo elemento em B, certo? E as bijetoras, que é quando a gente tem uma e outra, né? E eu até dei uns exemplos, certo? E lá naquele slide, lá, o slide da aula 3, né? Até coloquei aqui, né? Aula 3, a gente tem um pouco mais de exemplos, né? Se você olhar o gravado, a gente fala um pouco sobre esses exemplos. Então, continuando a parte de conjuntos, certo? A terceira questão também fala sobre isso, só que aplicando essas operações, certo? Aplicando essas operações de união, interseção, complemento, diferença, e os fechos, certo? E os fechos de Klein. E nesse caso aqui, a gente tinha o quê? Um determinado alfabeto, certo? Que era o alfabeto 0 e 1, e ele pediu que as palavras que começam com 0 e 1, ou seja, a gente tem um conjunto onde todas as palavras daquele conjunto, elas iniciam em 0 e 1. Como eu não tenho limite, seja de tamanho, ou seja do que vem depois de 0 e 1, são todas as outras palavras possíveis. Logo, eu tenho que, na hora que eu estou definindo o meu conjunto, nesse caso aqui é o meu conjunto B, certo? Eu estou definindo como, tal que o meu B, ele é a palavra formada em B é o conjunto 0, 1, certo? Que é esse cara aqui, ó. Conjunto 0, 1, concatenado com o quê? Um fecho de Klein de qualquer palavra formada em cima do alfabeto 0 ou 1, certo? Então, não confundam, certo? Essa primeira jogo de chaves aqui diz o quê? Que eu tenho um conjunto com apenas um elemento, que é o elemento 0, 1, concatenado, não é 0 ou 1, é o 0, 1 apenas. Seguido de um outro conjunto, né? Ou seja, concatenado com outro conjunto, que é o quê? É o conjunto formado em cima do alfabeto do 0 ou 1 em um fecho de Klein, ou seja, vai ter o que lá dentro se eu fosse formar as palavras desse conjunto? Teria o lambda, teria o 0, teria 1, teria 0, 1, 1 e por aí vai, certo? Tá, mas no primeiro conjunto só tem uma palavra, que é o 0 e 1. Então, eu estou concatenando ela com todas essas outras palavras possíveis, ok? E a mesma coisa a gente aplicaria na letra B, certo? Que é um conjunto das palavras tal, que não contém 0, 1 como sufixo, certo? E aqui vai até uma dica, certo? Se você não sabe como formalizar esse conjunto, você pode fazer o quê? Formaliza o próprio conjunto, certo? Beleza. O que isso quer dizer? Aqui que eu estava perguntando o quê? O conjunto das palavras que não contém 0, 1 como sufixo. Pense em proposição lógica. A diferença desse cara é o quê? Se eu fizer o não P
lá da proposição lógica, é o quê? As palavras que contêm 01 como sufixo. Então, eu posso fazer o quê? Represento o conjunto das palavras que contém 01 como sufixo, ou seja, o conjunto em fecho de clean, né, eu faço, abro chaves, 0 ou 1 em um fecho de clean, ou seja, todo o conjunto possível de palavras, tal que eu vou concatenar com o sufixo, ou seja, vou concatenar com 0, 1. É como se fosse o inverso do que esse B faz aqui, certo? E esse é exatamente o não P da minha proposição lógica, que é o quê? Minha proposição lógica é o conjunto das palavras que não contém 01 como sufixo. E o que eu fiz foi a diferença dele, que é o conjunto das palavras que contém 01 como sufixo. Se eu quero todo o resto, ele é o quê? Eu complemento, certo? Então, se eventualmente eu não souber representar aquele conjunto que está sendo pedido, a estratégia é tentar representar ele e fazer o complemento, certo? Porque o complemento sempre trabalha em favor do alfabeto da linguagem. O alfabeto não vai mudar, é 0, 1. Então, eu posso fazer só o complemento do conjunto 0, 1 no fecho de clean, seguido de 0, 1, certo? Concatenado, né? Concatenado. Na estratégia de complemento, que é aquela barra em cima. Então, uma dica aí, né, para quando for na hora da prova. E assim como a gente tem os conjuntos, os autômatos, né, têm o mesmo poder de definição dessas linguagens. Então, a gente pode pegar um autômato e simplesmente formalizar ele na teoria de conjuntos, certo? É a mesma coisa. É apenas uma outra forma de formalizar, certo? É um outro formalismo. Mas o poder de definição dele é idêntico, certo? Eventualmente, um pode ser mais difícil de fazer que o outro, dependendo do problema, mas o poder de definição é o mesmo, né? E esse autômato, ele foi tirado, inclusive, de uma das questões da lista, era o quê? Ele pedia para você transformar ele no conjunto, certo? Qual é o conjunto das palavras que esse autômato deve validar, certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 3 possíveis cenários, certo? O primeiro cenário é o quê? Ele inicia em Q0, consome A e vai para um estado aqui que é um estado lixo, né? Lembrando lá do autômato do trabalho. É um estado lixo, tal, que se ele chegou aqui, não importa mais o que ele consumir, ele vai ficar num estado que não é final, ou seja, ele vai pro deve falhar, certo? Para quem lembra lá do problema do planeta estranho, inclusive dê uma olhada naquele problema, pode até cair na prova. Para quem leva lá do problema do planeta estranho, dependendo do símbolo que ele fosse consumir, ele ia para o quê? Para o estado de deve falhar. É a mesma coisa aqui. Se ele consumir A, ele foi para o estado de deve falhar. Ele vai falhar em qualquer outra coisa se ele começar com A, certo? Já que eu estava no estado inicial. Então, se eu fizer essa linguagem aqui, né, eu até representei qual é essa linguagem, que é o Azinho, o conjunto do Azinho concatenado com um conjunto no feixe de clean de A ou B, eu vou para o quê? Eu vou para o estado lixo, certo? A segunda opção que eu tenho é o quê? Eu, a partir do estado inicial, consumir o símbolo Bzinho, ir para o estado Q1. No estado Q1 eu consumo ou A ou B, vou para o estado Q2, tal que no estado Q2 eu consumo A ou B indefinidamente e nunca mais vou sair dali. Ou seja, eu estou fazendo o quê? Eu estou garantido que pelo menos a partir do Q1, pelo menos um AB, um A ou B vai ser consumido, ou seja, eu tenho o quê? Um fecho positivo, certo? Eu estou garantido que um deles vai acontecer. Então eu já posso fazer ali, no meu Q1 para o Q2, que isso representa o quê? A linguagem do conjunto A ou B num fecho positivo de clean. Mas eu tenho um prefixo, e o meu prefixo é o quê? B. B tem que acontecer antes. Então, a linguagem que eu represento nessa transição entre Q0, Q1 e Q2 é a linguagem concatenada aqui do símbolo B, concatenado com o conjunto em fecho positivo de clean de A ou B, certo? Também vai nos levar a um estado final. Então, essa segunda linguagem nos leva a um estado final, que é o Q2, como queríamos demonstrar, certo? Só que a gente percebe que o Q0 também é um estado final. Logo, eu tenho que se eu chegar nele, só o fato de eu chegar nele já me leva a uma palavra aceita pela linguagem. Então, a linguagem aceita no Q0 é o quê? É lambda. Ele só vai chegar lá se for estado vazio, já que ele não tem auto-loop, certo? Não tem nenhum tipo de transição, né? Por aí vai. Então, a linguagem vazia, a palavra vazia, certo?
ela também nos leva ao estado final, né, como queria mostrar. Então, a linguagem aceita por todo autômato é o quê? É a união desses caras. É a união de todas as linguagens aceita nos estados finais. Certo? Então, é que eu vou ter dica. Se eu tiver um autômato com diversos estados finais, a linguagem que ele aceita é o quê? É a união de todos esses estados finais. E isso a gente viu bem na aula de expressão regular, quando a gente teve que fazer o quê? De autômato finito, transformar ele para uma expressão regular. E a gente viu lá que se o autômato tem mais de uma de um estado final, a expressão regular vai ter o símbolozinho de união, né, que era o maisinho. Então, seguindo aqui, a linguagem aceita por esse autômato, né, por essa máquina, seria o meu lambda da linguagem aceita por Q0, união com o símbolo B concatenado com o feixe positivo de Kleene dos símbolos A ou B, certo? Que é o que aceita o estado Q2, certo? Então, esses são os meus estados finais. Então, essa seria a linguagem aceita por essa máquina, certo? Então, a dica é essa. A dica é pegar um estado final possível e tentar achar o conjunto dele, né? Você pode fazer ele seja de trás para frente, né, numa estratégia bottom-up, ou seja, você pega o estado final direto e vai montando de trás para frente o conjunto que forma ele, ou você pode ir fazendo na sequência, a partir do estado inicial, né, que é uma estratégia mais top-down. Então, os autômatos, eles são as máquinas que são utilizadas para formalizar essas linguagens formais também, né? E os componentes tal que os componentes de uma linguagem formal são o quê? São o alfabeto, né? As palavras são construídas em cima dos símbolos que estão no alfabeto. As palavras em si, que são todas as palavras possíveis de serem formadas no alfabeto, tal que a minha linguagem tem que ter uma restrição. Se eu der apenas o alfabeto, as palavras que eu posso construir nele são infinitas. Eu tenho um conjunto não enumerável de palavras que eu posso construir. Então, eu preciso de uma linguagem que faz o quê? A ideia da linguagem é restringir o conjunto de palavras, certo? Então, é um conjunto de palavras em cima do alfabeto, só que segue um determinado preceito, né? Um determinado conjunto de regras pré-estabelecidas. Né? Então, eu dei um exemplo aqui. Se eu tenho um alfabeto 01, ou seja, um alfabeto que gera o quê? Todos os números binários, geram palavras binárias. Então, se eu não definir uma restrição na linguagem, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou pegando todas as palavras possíveis naquele alfabeto. Mas o ideal é que a linguagem represente essa restrição. Nesse caso aqui, era todas as palavras no alfabeto com, no máximo, 3 símbolos. Ou seja, o tamanho da palavra gerada não seria maior que 3. Então, a minha linguagem gerada seria o quê? Do lambda, né? Obviamente, se eu não restringir o lambda sempre faz parte da linguagem, seguido aí por todas as sequências de tamanho 1, 2 e 3, com o alfabeto 0, 1, ok? Então, esse exemplo é até do slide 3 ou 4, ou acho que é 4 ou 5, aliás. Então, e assim como os conjuntos, né, toda a linguagem também está sujeita a um conjunto de operações, certo? E essas operações permitem que a gente represente de uma forma mais conveniente uma linguagem, né? E essa similaridade da representação é a mesma que a gente vê em conjuntos, certo? Então, inclusive, algumas das operações que a gente vê em conjuntos, elas estão aqui, que são os fechos, que é a concatenação, união, interseção, a subtração, que é a mesma coisa que a diferença, o complemento. A única diferença que a gente tem aqui é o agrupamento e a repetição, certo? Tal que a nossa repetição é o quê? É o símbolo. Quantas vezes eu vou repetir aquele símbolo? Ou seja, eu vou pegar um símbolo do alfabeto e vou colocar um elevado ali, né? Um númerozinho elevado a ele, que representa o número de vezes que aquele símbolo se repete na linguagem, certo? Tal que existem dois tipos de especiais de valor para esse elevado, né? Que é o asterisco, que é o feixe positivo de Kleene, ou seja, aquele símbolo ele ocorre 0 ou mais vezes, ou o feixe positivo, que é representado por maisinho, né? Aquele só vai ocorrer uma ou mais vezes, certo? Além disso, a gente tem a concatenação, certo? Que ele pode ser tanto em palavra como linguagem, né? Em palavra a gente viu lá no exemplo da primeira questão,
que era o quê? A gente tinha um conjunto formado pelo 00 e 11, tal que eu estava concatenando essas palavras, ou seja, pegando 00, concatenando ou com 00 ou com 1, certo? Então, concatenação de palavras, ou assim como eu posso fazer também a concatenação de linguagens, certo? Ou seja, tem uma linguagem 1 aqui que é representada pelo 0 ou 1, e a linguagem 2 representada pelo x ou y, tal que se eu concatenar essa linguagem, eu estou fazendo, pegando cada símbolo da linguagem 1 e associando, né, concatenando com um símbolo da linguagem 2. Ou seja, 0x, 0y, 1x, 1y, ok? Além disso, a gente tem a união, que é quando as linguagens elas são unificadas, ou seja, todas as palavras no meu conjunto, digamos que o meu conjunto C é a união do meu conjunto A e B, tal que o meu conjunto C vai ter o quê? Vai ter todas as palavras que estavam presentes em A e B ao mesmo tempo, certo? Então, se um determinado símbolo só estava presente em A, ele vai estar nesse conjunto C. Se ele só estava em B, ele vai estar no conjunto C. Se ele estava nos dois, também vai estar. A interseção, também a gente viu, que é quando uma linguagem A e B são utilizados para criar uma nova linguagem, certo? Ou seja, um novo conjunto, né? A gente pode fazer essa associação sempre de conjunto e linguagem, tal que o meu C só possui as palavras que estavam simultaneamente no A e B, certo? E também a gente viu o agrupamento, né, que é uma forma conveniente de especificar uma operação de repetição que se aplica a uma sequência de outras operações. Então, a gente faz uma sequência de operações, sei lá, de união, interseção, em cima de conjuntos de palavras da linguagem, e se a gente quiser repetir aquela sequência, né, a gente viu isso bastante lá na expressão regular, a gente faz o quê? Abre um parêntese nela e coloca uma repetição nela, ou seja, o que eu tenho aqui nesse exemplo? Eu tenho um exemplo com o exemplo 2, né? O exemplo 2 eu tenho uma linguagem tal que o meu conjunto formado por A ou B está concatenado com o conjunto formado por C ou D, ou seja, eu estou gerando o quê? Palavras AC, AD, BC, BD. Só que tudo isso eu quero que ele possa se repetir mais vezes, ou seja, eu coloco eles ali entre parênteses e coloco o número de repetições, né? Nesse caso aqui é um fecho de clean, ou seja, pode vir palavra vazia e todas as combinações possíveis da sequência que tenha A6, AD, BC e BD, certo? Então, e até coloquei uma outra representação dessa mesma linguagem, que é o que? Poderia representar ela como AC, AD, BC, BD, tudo isso em um fast clean, certo? É a mesma linguagem, são apenas outras formas de representar a mesma linguagem. A gente também viu diferença, certo? Que é basicamente você eliminar, né? Se você está gerando um conjunto C, tal que ele é a diferença de A menos B, você está eliminando em A, você está eliminando em A os elementos de A que estavam em B, certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem, vamos supor que o meu A é o conjunto formado por lambda, 0, 1 ou 0, 1, e o meu conjunto B é formado pelos elementos lambda, 1 e sequência de 3 1s, ali uma palavra 1. Então, se eu estou fazendo a diferença entre eles, eu estou eliminando quem? Eu estou eliminando o 1, que está no A e também está no B, e estou eliminando o lambda, certo? Que também estava no B. Logo, se eu estou tirando ele de A, então tiro os dois. Logo, eu vou ter o que sobra no meu conjunto A é só o 0 e o 0, 1. A sequência de 3 1 de 3 1 e o 111 não faz diferença, porque ele não estava em A. Então, quando eu faço a diferença entre ele, ele não vai sair porque não tinha ele em A. Então, o resultado é só 0 ou 0, 1, né? O novo conjunto. E aquilo que eu estava falando do complemento, né? Todo o conjunto de palavras sobre o alfabeto, menos a linguagem que ele está realizando o complemento. Então, se eu tenho uma linguagem em cima de um alfabeto qualquer, a minha linguagem é o quê? Ela é o alfabeto menos aquela linguagem. Certo? Então, esse é o complemento daquela linguagem. Ou seja, eu tenho esse exemplo aqui, que é o quê? Eu tenho um alfabeto do A e B, ou seja, poderia ser 0, 1 também, e eu tenho uma linguagem que é o quê? São todas as palavras formadas num conjunto onde eu só tenho o símbolo A, certo? Ou seja, o que ele ia formar aqui? Acho que eu coloquei uns baixos. O que ele formaria aqui? Ele formaria uma linguagem, né, que é essa primeira linha aqui na caixinha azul, com o quê? Com lambda e todas as sequências possíveis de A, porque está no first clean, certo? Então, se eu for pensar
que essa é a linguagem gerada por isso, o complemento é tudo que não está aí, certo? É tudo que do alfabeto, certo? Ou seja, tudo em cima do alfabeto, porque não tinha nenhuma restrição à linguagem, menos o que está aí. E o que não está aí é o quê? Qualquer palavra que tenha B, certo? Que tenha pelo menos um B. Então, logo, o meu complemento teria o quê? Teria B, teria BA, teria BB, AB. Só precisa ter um B. Se tiver um B, ele já não está na linguagem. Então, ele é o complemento. Então, para formalizar o complemento, eu poderia fazer o quê? O fecho de clean ali no conjunto das palavras formadas por AB, A ou B, seguido, né, concatenado com um B, né, ou seja, para obrigar a palavra a ter pelo menos um B, e aí sim, seguido pelo mais um fecho de clean em cima do conjunto de palavras por A ou B. Porque o que eu fiz aqui? Eu garanti que no meu complemento eu tenho pelo menos um B, certo? Os outros dois, como eles estão no fecho de clean, eles podem dar palavra vazia, mas o B está garantido dele ali, o B vai sempre ocorrer. Como palavra vazia estava na linguagem, então ela não está no complemento, certo? Então, a palavra vazia não é para aparecer nos dois, ela só aparece em um ou outro. Bom, e era isso. Essa era a parte que a gente falava mais de linguagem, então não tem revisão aqui, apesar de ter o slide, ele termina aqui mesmo. Que era para a gente ver a parte de linguagens e a formalização por conjunto. Então, treinem bastante nisso. Acho que são 4 ou 5 questões da lista só com isso. Então, se alguém tiver tentado fazer alguma, quiser tirar uma dúvida agora, também dá para a gente tirar. E na aula de quinta, né, na revisão de quinta, eu vou falar já dos autômatos finitos, né, os não determinísticos e com transição lambda e os estendidos, expressões regulares, gramáticas regulares, e a gente dá uma falada rápida em lema do mapeamento, e aí já se prepara para quinta, certo? Tá. A segunda coisa é sobre... Tá, vou voltar aqui o slide. Era sobre a lista, certo? Deixa eu colocar aqui para quem não tinha prestado atenção, para quem não olhou. Essa entrega, certo? A entrega era de 28. E qual é a proposta? Então, essa é a nova proposta aqui. Para quem quiser, né? Se não quiser, também tá suave. Quem já estiver tranquilo com a lista de exercícios. Então, essa seria a nova proposta, né? A entrega seria no dia 26 e eu disponibilizaria a solução dela no dia 27, já que era o dia da prova, para dar uma última preparada aí. Diga, Levi, manda ver. Só pode repetir, porque cortou o áudio. Não deu pra Cortou o ouvir. áudio? Ok. A nossa lista de exercícios, lá no Classroom, ela tá marcada para o dia 28. Por quê, né? Porque eu achava que a prova ia ser dia 29. Só que a nossa prova vai ser dia 27. Então, qual é a minha proposta e qual era a minha ideia desde antes? Já tinha essa ideia antes. Era a gente entregar a lista de exercício um dia antes, certo? Até 23h59 do dia anterior à prova. E na manhã seguinte, né, no dia da prova, eu dava a solução da lista. Certo? Jogava para vocês a solução da lista, para vocês darem uma estudada, comparada com a solução de vocês e já se preparavam para a prova, certo? Para quem quiser. Mas quem quiser mais 2 dias aí para fazer a lista de exercícios, a gente pode manter também a data padrão. A diferença é, eu não vou disponibilizar as soluções, essa é a única diferença. Então, essa era a proposta. Se vocês quiserem a solução da lista, a gente adianta a entrega dela. Então, vocês vão ter 2 dias a menos para fazer a lista. Mas, se vocês quiserem, vocês jogam nas mensagens, certo? Então, acho que 3 pessoas falaram que concordam. Bom, ninguém falou não concorda. E aqui eu estou seguindo a maioria, hein? Igual na parte de modo remoto ou presencial. Eu vou seguir a maioria que responde, certo? Então, como uns 4, né? Vi 4 aqui. 4 concordaram, então a gente vou alterar lá no Classroom a data de entrega para o dia 26 e no dia 27. Pela manhãzinha eu já coloco a solução, ou mesmo lá meia-noite, já deixo programado para meia-noite sair
a solução. Mas aí não vai poder entregar a lista depois, ok? A lista é no dia 26 até as 23h59. Então, vou até colocar aqui. Fechado. Então, esse é um novo acordo. Então, a gente tira isso aqui. Isso aqui está invalidado, ok? Bom, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí da lista e já quiser mandar agora, ou do trabalho mesmo, dê uma olhada nesse slide depois, principalmente para quem quiser pegar dica para o trabalho, e para essas primeiras questões da lista, né? E na aula de quinta, a gente faz o resto da revisão e fala um pouco mais das outras questões, ok? Por hoje é só. Deixa eu só parar de gravar.